Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje nós vamos falar de detalhes do capítulo 1116 de One Piece, um capítulo onde a gente viu aí que o Vegapunk colocou aí alguns nomes na mesa, né, o pessoal talvez procure esses nomes aí no futuro próximo e tal, né. E vamos ver como é que vai ficar a situação do governo também nessa história aí, porque não foi apontado diretamente aí como responsável de algumas coisas, mas tá quase ali, né? O Vegapunk tentou tirar o deles da reta, mas não muito, pero no mucho, né? Enfim, vamos lá. E outras coisas também, né? Bom, lembrando que eu não posto aqui as imagens do mangá, porque estão direito autoral, mas eu vou deixar o link aí na descrição de onde eu tô lendo esse recap aqui. Você abre o mangá numa aba paralela, vem acompanhando esse recap aqui comigo, beleza? Na íntegra. E não esqueça também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por R$1,99, seja através do Valeu ou do Pix que está na descrição, assim como as nossas afiliações como a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee, pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de R$9,99 você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve. Então salve para o Koala, Shinobi X-Play, Felipe Oliveira e o El Silva. Um salve pra vocês. Se você quiser entrar pro mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de R$1,99, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui falando da capinha, né? Porque agora é oficial, né, cara? Yamato finalmente saiu do castelo, agora vai, né? Agora eu acho que vai, né? A gente vê ali ela falando com a esposa do Kinemon e tal, né? Parece que ela tá ali na capital das flores também. E ela pegou ali, parece que remédios e dango, né? Achei bem interessante esse negócio. Ela pegou alimento e remédio, sendo que ela já tem uma mochila cheia atrás ali, né? Bem louco. E tipo assim, apesar da jornada ser parecida com a do Oden, tem bastante mamata em relação ao trajeto que a Yamato tá fazendo, né? Porque tá cheio de recurso aqui. Ou vai perder esse recurso no meio do caminho, ou vai ter que dividir com alguém, não é possível. Tem muita coisa ali que a Yamato tá levando, né, cara? Sei lá. Mas ok, né? A Tsuru tá com aquela marcona ali na cara ali, né? Que é cicatriz ali do que aconteceu lá em Okobore, né? Que o lugar foi atacado e tal, eles queimaram lá o Okobore. E a Tsuru, inclusive, foi quem levantou voz lá contra o Holden, né? Então, assim, complicada a situação ali, né? Aliás, que fim se deu pra esse cara, né? O Holden. Ele assumiu, né? Depois lá da guerra de Onigashima, né? Enfim, não sei que fim levou esse cara não, mas provavelmente esse pai ele deve aparecer aqui na história de capa. Ele ainda deve estar andando por aí. Como eu já falei, né, deve ter alguns minions aí do Kaido que estão dispersos aí pela região de Wano, né? E aí talvez Yamato acabe brigando com essas pessoas eventualmente, né? Ok. E o cara ali atrás grandão, acho que realmente é aquele cara lá, o Yokozuna. Acho que o nome dele é Urashima. Eu dei uma pesquisada depois. O título dele de sumo é que é Yokozuna, né? Mas ele é o Urashima, né? Gostava lá da Okiko e tal, né? Não sei nem que fim levou essa história aí. Enfim. Depois a gente vai aqui para o conteúdo do mangá, né? Quando a gente começa aqui, nós temos o pessoal reclamando de tudo que o Vegapunk falou no capítulo passado, né? Como assim, cara? Tá rolando uma guerra por debaixo dos panos aí há 800 anos, né? E tem gente ainda querendo guerrear fazer essa guerra ainda. Como assim, né? 800 anos, não tem nem ninguém vivo daquela época aí, né? E aí quando fala dessa parada aí, que ninguém poderia estar vivo, né, daquela época, a gente vai aqui para o Imo, né? Pois é, deu um foco aí nele. E a gente vê que talvez não seja ele, né? Porque tem um quadro ali naquela área ali que é tipo um jardim, sei lá, né? E tem um monte de flores ali. E tem um quadro ali que parece muito com a Vivi, né? Lá de Alabasta, né? E vocês lembram que há um tempo atrás aí, né? Já tinha saído no mangá que tem essa história aí de que como é que fala? A Imperatriz, no caso, né, lá de Alabasta e tal, né, nunca voltou, né, lá do século perdido, né, ela nunca voltou pra Alabasta depois do fim da guerra, né, e assim, eu sou suspeito pra falar porque minha imaginação vai longe, mas pode ser que ela tenha realmente forjado a própria morte. Acho que na época eu falei sobre isso, né, que uma consequência do que rolou é que ela poderia ter forjado a própria morte e talvez ido lá como é que fala? Voltou, né, pra Marijoa lá e tá governando secretamente o mundo. É plausível, mas, cara, por quê? Pra quê? Tá ligado? Cacete, né? Não sei quais são as circunstâncias disso, né? Gerou mais perguntas do que resposta, talvez, essa situação aqui do quadro. Mas, a princípio, teria tudo pra ser ela. Pode ser alguém que gostava dela?
Pode ser também. Mas, enfim, né? Achei bastante curioso, né? E aí, a gente vê que também outros personagens, né, aparecendo aqui, como inclusive a gente vai lá pra... o pessoal que tá reclamando aqui, inclusive, é o pessoal lá de Alabasta, né? E a gente vê outras partes aqui, como o Igaran e o Karu, né? Agora eu peguei aqui o nome do pato lá, da Vivi, né? O Igaru chorando aí pelo desaparecimento da Vivi. E realmente, se você botar em paralelo ali, cara, aquela moça do quadro é praticamente a Vivi, só que mais velha, talvez, vai. É que o quadro tá meio zoado, tá meio escuro ali, parece que o quadro tá meio desgastado também. Mas imagino que a semelhança seja um tanto expressiva, né? Pois é. E a gente também tem aqui o enterro memorial aí, né? O sepultamento, no caso aí, do Rei Cobra, né? O Shaka e o Peu tem aqui o destaque e tal. Não fica claro se eles estão ouvindo a mensagem lá do Vegapunk. Eu acredito que não. Acho que na hora do enterro aqui a galera deve estar só focando mesmo no sepultamento e deixa quieto, né? Ninguém tá usando ali o Dendemushi nem nada do tipo neste momento, né? Enfim. E vamos ver, né? Porque agora quem sobra aí pra governar seria a Vivi, né? Só que ela tá sumida. Fora que o Shaka e o Peu também poderiam fazer essa parceria aí de estabilizar, né, o país ali, pelo menos por enquanto, né? Bom, tem várias opções, na verdade. Ela tem várias opções ali. Depois a gente tem aqui o Vegapunk, né? Ele comenta aqui que ele queria pedir, né, desculpas e tal, né, pelo que aconteceu aí. E ele comenta aqui sobre a tal da Mother Flame, né? Ele comenta aqui que ele criou ele estava pesquisando o Século Perdido e tal, né? E que isso culminou na criação da chamada Mother Flame lá, que é tipo um recurso, né? Tipo um recurso tipo petróleo, etc e tal, né? Uma fonte de energia, né? E aí é interessante aqui porque a gente tem é um trecho assim pequeno daqui, mas que mostra o peso da Mother Flame, né? O quão impactante ela pode ser no mundo, né? Porque uma fração da Mother Flame foi roubado. Vegapunk comenta aqui, foi uma fração da chama. E isso foi o suficiente para alimentar aquela aeronave lá suspeita que destruiu Lulusia, né? Um pedacinho da chama. Então, assim, qual o potencial total da Mother Flame como recurso energético, tá ligado? Deve ser muita coisa, tá ligado? Só um pedaço dela foi removido, a gente nem sabe como, né, que rolou. Mas foi o suficiente para alimentar uma arma de destruição com esse nível de destruição, tá ligado? É muita coisa, velho. É bastante insano, né? Mas você vê. E pelo que eu me lembro, a pesquisa do Vegapunk pela fonte de energia nem estava completa. Que ele ainda estava buscando, na verdade, quando ele falou lá com o Luffy e tal, né? Ele ainda estava buscando uma fonte de energia mais bolada ainda do que a Mother Flame, né? E o mais próximo que ele chegou do Século Perdido em questão de recurso energético foi essa Mother Flame aí. Rapaz, você imagina o que eles usavam na época então, né? O verdadeiro combustível dos caras, né? Doideira. Aí a gente vê aqui também a Stussy falando com o Edson, né? Sobre ali o Kako também, né? Que ele está... Primeiro que rolou aquela destruição ali da parte ali do Frontier Dome e tal, né? O pessoal caiu ali da CP0, os Serafins também. E o Edson pede pra ela ir embora, né? Só que aí a Stussy quer ir embora, mas não quer deixar o Kako, né? Achei bem interessante essa situação, já tinha apontado que de alguma forma ela poderia tentar salvar ele e tal, né? E assim, agora a gente tem que falar da situação do Kako aqui, né? Se da outra vez a gente falou da situação da Stussy, agora a gente tem que falar o que vai ser do Kako, né? Porque o Kako ele também tem algumas opções aqui, ele pode ser um dos maiores vacilões da história de One Piece ou um dos maiores heróis de One Piece, vai saber, né? Porque o Kako ele tem algumas opções aqui, né? Uma delas é ele só ir embora com a Stussy solta ele e ele mete o pé com ela de alguma forma, final super feliz e beleza, né? Outra coisa que pode acontecer também é o Kako sair e atacar a Stussy, né? Ela liberta ele ali e ele acaba atacando ela ali porque é o que ele deveria fazer profissionalmente falando. Por questão de trabalho, né? Embora a Stussy fala que ele não precisa mais fazer o trabalho dele ali e tal, né? Nesse momento, mas enfim, quem garante, né? Quem põe a mão no fogo aí de que o cara realmente não vai seguir o seu trabalho até o fim ali, né? E tem outra coisa. Pode até ser que ele fique do lado da Stussy nesse primeiro momento, mas vale citar que o Rob Lucci ainda está por aí. Ele não caiu pro ataque do Zoro, né? Que foi um ataque violento, mas ele ainda assim tá inteiro, né? Ele ainda tá andando por aí. Já deve estar recuperado, ou parcialmente recuperado. E se ele voltar a encontrar esses dois aí, ele vai querer voar no pescoço da Stussy, que é a vingança, ele quer se vingar de tudo e todos, não tem jeito.
E o Caco vai ter que tomar uma decisão. Ele deixa a Stussy ser atacada, né? Ou até se vira, né? Contra ela ali, se o Rob Lucy aparecer. Ou ele luta contra o Rob Lucy? Caraca, aí seria interessante, hein? Seria muito interessante esse negócio aqui, hein, cara? Rapaz, legal. Fora que assim, os dois são Zoan. O Caco ainda tá todo detonado, mas ele deve se recuperar. Imagino que ele vai se recuperar. Já deve estar apto pra lutar já, né? Porque ele é Zoan e tal. O Rob Lucy, apesar de ter tomado um cortadão muito violento lá, né? Pro Zoro e tal. Eu imagino que ele vai, de alguma forma, já tá apto pra lutar também, né? Então, assim, eu imagino que vai dar uma briga boa, né? Teoricamente, a vantagem é do Rob Lucy, né? Por questão de combate, saber lutar melhor e tal. Mas ele tá, talvez, mais machucado do que o Caco, né? Até porque o Caco já tá um tempão aí se recuperando, né? Ele tá bastante tempo aí embolhado. Então, é plausível aí que ele consiga se recuperar bem. Vale citar que essa bolha, se eu não me engano, ela tem propriedade de Kairoseki, né? Ela consegue anular ali as habilidades do usuário. Então, apesar de ele estar como usuário, ele não teria recuperação, né? Enquanto ele estivesse dentro da bolha, ele não se recupera tão rápido. Verdade, tem esse ponto aí. Então o Caco, teoricamente, ainda tá bem ferrado. Só quando ele sair da bolha que ele vai realmente ativar a regeneração da fruta dele, né? É verdade. Então vai ser dois quebrados aí, né? Rob Lucy e o Caco, né? Mas o Rob Lucy não tá na bolha. Tem essa parada também. Enfim, né? Zoan e suas peculiaridades aí, né? Curioso. Bom, eu realmente quero saber o que vai rolar com esses dois aí, cara. Acho que o Rob Lucy vai aprontar alguma coisa, cara. Eu tenho certeza que ele não vai ficar parado depois do que acontecer. Ele quer a vingança dele tem que ser plena, sempre tem que ser plena, né? Ele não vai parar até conseguir. Enfim. Aí depois a gente tem aqui o Vegapunk continua comentando aí sobre a questão do fragmento da Mother Flame ter sido roubado e tal, né? E ele sabia que o fragmento foi roubado, né? Isso é um negócio muito interessante, porque a York tinha comentado lá atrás sobre isso, né? Que ela roubou ela já tinha pego lá, né, o combustível, a blueprint lá também, lá da Mother Flame e tal. Só que ela não tinha contado, né? Porque tem um negócio lá que eles precisam linkar, né? Os satélites ali do Vegapunk precisam linkar ali neuralmente com o cérebro dele. Só que aí parece que ela não fazia isso depois de um tempo ali, né? Então a memória dela não foi pro computador ali. Então não teria como o Vegapunk saber, né? Enfim. Inclusive é que eu vou comentar agora essa história logo, né? Vou pular aqui algumas páginas que eu já quero comentar essa história. Que aí ela percebe lá na frente, né? Pô, peraí. Como ele sabe? Como é que ele tem tanta certeza do que ele tá falando, né? Não faz sentido, não teria como ele saber, né? Ela pensou em tudo pra resolver esse problema aí da informação não chegar até ele, né? E fora que ele ainda estudou, né, o mar, depois que aconteceu lá em Lulusia, ele sabe o que aconteceu, aparentemente, né? Então, assim, como ele tem tanta informação, né? E sendo que, quando a York prendeu o Vegapunk não sabia que era ela que tinha roubado. Então ele sabia que alguém tinha pego. Ele não sabia quem foi, né? Ele não tem informação de quem foi. Mas ele sabia quem era e ele já estava fazendo estudos para saber se alguém tinha usado para fazer alguma merda recentemente com essa fonte de energia. Quer dizer, como ele tá por dentro disso tudo, né? E ele não parece saber exatamente do que tá rolando ao mesmo tempo. É muito estranho essa situação, né? Pois é. E aí depois eu vou falar aqui sobre o robozão, né? Mas eu queria mencionar aqui que tem duas referências, né? Quando o Vegapunk tá falando sobre esse roubo aí, né? Da Mother Flame e tal. Que é o tal do vice-almirante Komil. Acho que é assim que fala o nome dele, né? E a tal da Moda, né? Que é essa fazendeira aí lá de Lulusia, né? Esse cara, esse Komil aí, se eu não me engano, ele apareceu no anime. Eu acho que ele apareceu também lá em Marineford, eu acho, quando teve aquela treta lá. Mas ele é conhecido pela história de capa do Ace. O Ace tem uma história de capa que ele acaba sendo... Ele vai procurar, né, o Barba Negra e tal. Quase morre de fome, ele é amparado pela tal da Moda, que tá no quadro do lado, né? E essa Moda, ela também aparece de novo depois, porque, se eu não me engano, a Belobete ajuda ela quando ocorre aquele ataque lá em Lulusia, dos piratas lá que tentam pegar o dinheiro do tributo celestial e tal, né? A Belobete aparece lá, salva uma galera, depois aparecem os outros revolucionários. E ela é a mina que, se eu não me engano, fica nos peitos lá da Belobete, né? É por isso que eu lembrava dela. Porra, tem alguma cena icônica com essa mina, não tô maluco. Realmente, muito icônico, inclusive. E aí, acaba rolando que na história de capa lá do Ace, né?
A moda, ela tem uma certa relevância, na verdade, porque ela ajuda o Ace que o Ace estava passando lá necessidade e tal, acho que ele quase morre de fome, e aí ela alimenta ele lá, e aí pede um favor pra ele, né, que ela queria procurar, acho que o pai dela, se eu não me engano, e aí o Ace tem que fazer uma doideira lá, que ele tem que invadir uma base da marinha, quem tá nessa base é o vice-almirante Comil, né, e aí ele leva, se eu não me engano, acho que leite dela, né, o leite ali, que ela é fazendeira, né, e ele acaba deixando o leite dela lá no navio lá, sei lá, na base lá do vice-almirante. E aí o pessoal fica bebendo lá café com leite, né? Que vira, inclusive, é a comida... É a bebida favorita, né? Do Comil aí, que o nome dele, se eu não me engano, tem a ver com isso. Eu dei uma pesquisadinha antes. O nome dele tem uma referência aí que é meio café e leite, o nome dele ali, em japonês. E aí é meio que daí, tá ligado? Que eles estão dando esse destaque aqui pra ela, né? Mas ela já tinha aparecido também lá quando teve lá os Revolucionários, lá em Lúzia e tal, né? Então ela é uma personagem até mais interessante. O Comil, nem faço ideia, nem fazia ideia, né? Eu nem conhecia essa história de Capa do Ace. Fui conhecer depois que eu fui pesquisar sobre esse cara aí, nesse capítulo, né? Até porque os dois ganharam um certo destaque aqui, né? Tem até seus próprios quadrinhos. Também tem aqui o Rei Elisabelo, né, que essa parte interessante que o Vegapunk comenta aqui, que provavelmente, né, a Mother Flame foi usada lá pra abastecer o que causou a destruição lá de Lulúzia, né, e aí a gente tem aqui o choque, né, o Rei Elisabelo comentando, pô, peraí, Lulúzia foi embora? Quando? Né, porque vocês lembram que o governo abafou o caso, Lulúzia só sumiu, ninguém sabe como, ninguém sabe nem quando, porque isso não foi passado adiante, né, ninguém, de alguma forma a notícia não foi espalhada por aí, né, e aí... Agora nós temos um rei, né, no caso aqui de Prudence, né, o Rei Elisabelo, e ele quer saber de informações sobre isso, né, quem tá do lado dele ali é o tal do da Gama, né, e o Rei Elisabelo quer saber disso aí. Isso nos leva a algumas coisas interessantes, porque, se eu não me engano, Prudence é afiliado ao governo mundial, se eu não me engano. Isso aí, se eles pesquisarem bem e chegarem à conclusão de que só o governo mundial poderia fazer tamanho estrago, né, pode fazer com que alguns países comecem a se virar contra o governo mundial, de dentro para fora. Isso é interessante, isso é bastante interessante. É legal, o Rei Elisabelo ia averiguar esse negócio, pode gerar certas consequências aí no futuro de One Piece, né? Bem interessante. E aí depois o Vegapunk se desculpa aqui, né, pelo que aconteceu lá em Lulúzia, porque querendo ou não ele foi parte, né, do que ele fez o combustível que gerou a tragédia, né, lá em Lulúzia, né. E aí algumas pessoas falam ali que não é culpa dele, que ele não precisa se desculpar e tal, né, mas que pelo menos ele provou o ponto dele, né. Ele provou o ponto dele ali de que realmente esses problemas, né, que tá rolando aí recentemente de desastre natural foi por causa ali foi provocado pelo homem, né? E aí tem um detalhe aqui interessante na sequência, que é sobre as armas ancestrais, né? Que ele comenta aqui sobre as armas ancestrais e ele fala um negócio interessante aqui, de que o Joy Boy tentou garantir que essas armas fossem passadas de alguma forma para futuras gerações. E por causa disso, especificamente, é que ele não consegue concluir se só um lado da guerra estava errado, né? Porque usar as armas ancestrais overall, qualquer que seja o lado, ia gerar consequência de aumento dos mares, né? E aparentemente, pelo que ele pesquisou, parece que o Joy Boy tava de boa, né? Em continuar usando as armas ancestrais no futuro. Então, assim, ele meio que também não é totalmente bonzinho, vamos dizer assim, na história, né? Pois é, e obviamente, né, cara, eu imagino que acho que as armas ancestrais devem ter sido usadas de ambos os lados, né, imagino eu. Então, não deve ser, pra ele, né, do ponto de vista do Vegapunk, não é uma guerra entre, tipo, bonzinho e malzinho, né, não é uma guerra tão simples assim, provavelmente não devia ser mesmo, né. Mas aí essa questão aí das armas ancestrais chama a atenção ali do Crocodile e do Momonosuke, né, e também aparece a Shira Roche quando ele comenta aqui sobre o Joy Boy passar para próximas gerações, né, as armas ancestrais aí. Bom, vamos falar primeiro por partes, né? O Momonosuke parece que já tá juntando aqui 2+2, né? Ele já tem informações lá do livro do Oden, né, do Diário do Oden lá sobre essa questão aí das armas ancestrais e tal. Aparentemente ele tinha motivos, né, pelo que ele leu lá no livro, para proteger ali o ano e deixar fechado ainda por mais um tempo, né? Embora Oden
achasse que já deveria estar aberto, né, o Wano. O Momonosuke queria o contrário, né? E provavelmente a resposta disso deve ter a ver com as armas ancestrais. Eu imagino que seja, tá? E não sei se de repente o Momonosuke vai querer, talvez de alguma forma, dar uma pesquisada, dar uma averiguada sobre realmente o que é que tá embaixo de Wano. Porque com certeza é algo muito perigoso pra ficar embaixo do país inteiro, tá ligado? Lembrando que as consequências de usar um negócio desse é tipo inundação, né? E o Wano já é um país inundado por natureza. Quer dizer, por natureza não, né? Teoricamente por natureza. Porque aquelas montanhas lá nasceram do nada, né? Segundo a descrição da galera ali de Wano que lembra aí, que pesquisou, né, sobre o passado do país e tal. E nós temos aqui o Crocodile, né? Crocodile aqui, opa, armas ancestrais, opa, fui conjurado nessa conversa. Pra ele é muito interessante porque ele já tá procurando, principalmente acho que a Pluton, né? Há muito tempo ele tá procurando a tal da Pluton, então ele também tem algumas informações aí, né? Ele não tinha informação completa lá em Arabasta, porque eu me lembre, por isso que ele até fez acordo lá com a Nicobin e tal, né? Pra eles pesquisarem junto esse negócio. Mas o Crocodile ficou pra trás nessas pesquisas. E aí, né? Mas, com certeza, isso aqui chamou a atenção. E tem 3 agora. Ele tem mais possibilidades para serem exploradas. Sei não, hein? Assim, por enquanto não foi mencionado nomes, né? De região e tal, de onde estariam essas armas. Mas eu imagino que ele vai atrás de alguma forma, cara. E se ele descobrir que talvez lá na Ilha dos Homens Peixes tem alguma coisa, por exemplo, ele pode ir lá atacar Shirahoshi. Ou até em um ano. Ele invade o ano lá e tenta atacar o ano. Caraca. Com certeza o Crocodile vai querer saber mais sobre essa história aí no futuro, tá? E o caso da Shirahoshi é o mais interessante, né, cara? Porque o Vegapunk comenta aqui que o Joy Boy tentou garantir que essas armas fossem passadas para gerações futuras, né? E no caso da Shirahoshi isso é literal. Porque a Shirahoshi teoricamente seria a arma ancestral, né? Teoricamente, né? Porque é uma habilidade a habilidade que ela tem ali, né? De falar com os reis dos mares e tal. É um negócio que é passado pela família ali, né? De tempos em tempos, né? E assim, calhou de ser na vez dela. Mas, cara, no caso dela, ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa, ela não é uma arma exatamente, né? O Momonosuke também tem a parada lá de falar com o Zunisha e tal, mas a princípio não é a mesma coisa que ela. Ele não seria exatamente a Pluton, né? Seria uma outra parada. A Pluton parece que seria mesmo uma ferramenta, né? E aquele lá que foi usado para destruir Lulusia também, né? Seria uma aeronave, não seria uma criatura gigante do céu, né? Então seria uma aeronave, talvez até aquelas aeronaves lá dos Lunarianos e tal, né? Que faz bastante sentido, na verdade. Então assim, por que no caso da Shirahoshi parece que o dela é orgânico, dos outros não é, né? O caso seria biológico, né? Porque tem a ver com a genética dela e tal. Mas os outros seria meio maquinário, né? Especificamente no caso que seria Uranus lá, né? Que seria do governo mundial. Bem curioso isso, né? E leva até a discussão do que seria exatamente a Pluton. Porque será que a Pluton não seria o entreposto? Não seria um bicho modificado? Talvez uma criatura modificada, ciborguizada? Ciborgues existem em One Piece, né? Tem esse ponto aí, né? Pode ser que uma das armas ancestrais seja um entreposto entre o biológico e o cibernético. Pode ser. Mas enfim, né? E lembrando que o Frank, ele tem uma planta lá, um projeto, né, da Pluton, que ele poderia até replicar ela, segundo ele, né? Não sabemos aqui como é que seria essa parada, mas enfim, tem que também levar esse ponto aí. Realmente existe algo mecânico na Pluton, né? Não sabemos se é ela como um todo, mas tá aí, né? Realmente existe uma mecanização da parada. Depois tem mais aparições aqui, né? Mais easter eggs aí, que é a Tsuru, que é a vice-almirante lá, né? E o Sengoku, né, o aposentado aí, ele tá aí no mar, né, comendo, ele tá bem preocupado com o que tá acontecendo, porque olha, a marinha vai passar por um perrengue, pelo que o Vegapunk tá comentando aqui, cara, olha, todo mundo vai querer sair, vai ter um monte de pirata querendo saber sobre armas ancestrais e o caramba 4, também eu vou falar sobre isso aí na sequência, mas porra, realmente a marinha já vai ter mais uma pressão aí, né, cara, a marinha tá sendo super pressionada na gestão do Akainu, né? Que ainda não fez nenhum grande movimento, parando pra pensar até agora, né? Ainda não houve um grande movimento ali do Akainu, desde que ele sentou naquela cadeira lá de almirante de frota, né? Tá meio paradão, inclusive, vale citar aí o Akainu, né? Mas, enfim, ele tá boladão aqui também, né? Ele tem um certo destaque aqui. Talvez a própria marinha vá atrás desse negócio, né? De armas ancestrais e tal, porque é perigoso ficar nas mãos de piratas, né? Faz sentido, na verdade. Então, pode ser que a própria marinha entre na jogada, na corrida aqui, né? Bom, e aí,
a gente tem essa parte aqui no final, né? Aí eu vou falar aqui sobre o robozão, né? Que a York comenta aqui, algumas páginas depois ali, sobre o que é meio absurdo, né? O Vegapunk ter tanta informação, sendo que ele não sabia quem era que roubou e tal. E juntando ali 2 mais 2 na cabeça dela, ela diz que o Dendemushi lá, o caracol lá que tá streamando nessa gravação, deve estar no robozão gigante, né? Só que ela não dá explicação aqui de como ela chegou nessa parada. Eu acho que deve acontecer no próximo capítulo, sabe? Em breve ela deve falar sobre esse negócio aí. Eu acho que é do ponto de vista dela que a gente deve ver como é que funciona esse plano aí do Vegapunk, né? Da gravação e tal. Agora, voltando um pouquinho aqui, eu queria falar aqui, destacar a parte do Vegapunk comentando sobre os Piratas Roger, né? Que ele comenta aqui que, pô, alguém sabe dessas informações aí sobre o Século Perdido que estão faltando, né? Que seriam ali os Piratas Roger, porque eles encontraram, né, as informações ali a respeito sobre isso, né? Mas eles não fizeram nada, né? E aí isso gera uma discussão muito interessante, cara, porque realmente ele tem um ponto aqui. A gente sabe que o pessoal foi até o Laug Tale, né? A última ilha lá, e eles viram que tinha lá, deram risada da situação e não fizeram nada, né? Não parece que eles pegaram nenhum tesouro também, não pegaram nada da última ilha, eles só pegaram uma informação e foram embora, né? A informação, no caso, né? A informação, vale citar aqui. E não fizeram nada a respeito, né? Aí, meio que o Vegapunk, com essa mensagem aqui, faz com que a galera questione, né? Pô, peraí, piratas têm a informação que falta sobre o Século Perdido, e é o bando do Gold Roger, né? Do Rei dos Piratas, como o pessoal conhece mais popularmente aqui na obra, né? Pô, vamos procurar essa galera, né? Porque só o Gold Roger foi dado como morto de fato do bando dele, eu acho, né? Então, assim, tem coisa, né? Tem aquele cara do filme, né? Que é o Douglas Bullet, acho, né? Também. Ele era, se não me engano, né? Do bando ele era do Rocks ou era do Piratas Roger? Acho que ele era dos Roger, né? Acho que era. E aí a gente tem aqui a imagem do Crocus, né? O Crocus a gente já viu, eu já falei sobre isso aqui no canal. O Crocus ele até tem parte da informação, só que ele não lembra de muita coisa. Ele deu umas informações erradas, como por exemplo, o nome da ilha final, né? Que não era exatamente do jeito que ele tinha falado, né? Mas ele realmente sabe de coisas lá sobre a última ilha, né? E felizmente no caso dele, ele passa batido, porque muita gente não sabe aonde exatamente está o Crocus, né? Eu acho que alguém deve saber sobre ele lá, né? Que ele fica lá no cantinho daquela cachoeira invertida e tal. Eu imagino que alguém deve ter informação sobre esse negócio. A gente importante que eu tô falando, né? Mas não acho que a maioria dos piratas vai bater na porta dele, né? Talvez ali pela questão do Labum ali, que tem uma bandeira meio parecida com... tem um Jolly Roger no bico do focinho ali, né? Do chapéu de palha e tal. Pode ser que isso chame bastante atenção ali pro Crocus, né? Mas a princípio não seria essa parada com ele. Agora, o Rayleigh é outra história, né? No caso do Rayleigh, nós temos aqui alguma história pra contar. Porque primeiro que o Rayleigh, ele tá bebendo ali no bar, né? A Shaq tá ali tirando um pirata ali do local. Não fica muito claro, mas pode ser que esse pirata tenha atacado o Rayleigh, porque o Rayleigh tá bêbado, ele pode ter falado, né? Sobre ele ter a informação, e aí o cara ataca ele, né? A gente não tem essa parada se realmente isso rolou ou não. A princípio era só um arruaceiro, né? Que a Shaq tava tirando ali. Inclusive ela também é um easter egg aqui, né? Porque eu tinha esquecido de falar o nome dela. A Shaq aqui. E aí pode ser que, sei lá, esse pirata sai dali com essa informação, por exemplo, e fale pros demais. Seria um problema, né? O Rayleigh também passava batido, pra quem não lembra, né? Lá em Sabaody, ele é um cara que trabalha revestindo os navios, né? E tal, que vão pra Ilha dos Homens-Peixe e tal. Só que ninguém sabe exatamente que ele é o Rayleigh dos Piratas Roger, né? A galera ele é só um cara, ele é só um trabalhador ali, né? Ok. Agora isso pode ser diferente, né? Pode ser que o pessoal bata na porta dele realmente buscando informação, talvez até a própria marinha. Quem sabe aí, né? Ele tá em Sabaody, né? Sabaody não tem mais aquele poder, né, de marinheiro aí que tinha antigamente, porque eles se mudaram, né? Ali ficava perto da base central, se eu não me engano. Agora não sei que fim vai levar essa questão aí de Sabaody. Mas achei bem interessante.
E o Rayleigh comenta aqui, né, que ele fica meio chateado ali, né? Ele começou a encher a cara, parece, depois que o Vegapunk começou a vazar informação, né? E ele comenta que é pro Vegapunk não ser o estraga-prazeres, né? Que é pra deixar a nova geração descobrir sozinha essa história aí do século perdido. De novo, por quê? Né? Por que o pessoal não pode só saber da parada, né? Poxa vida. Inclusive ele chegou a se oferecer, se não me engano, pro Luffy, porque ele achou que o Luffy era digno anteriormente, né? Mas o Luffy não queria, não. Fala nada não quero saber dessa história, né? Quero descobrir. Ele realmente tá seguindo a risco os passos aí dos Piratas Roger, né? Agora, pra outros piratas, é interessante, né, cara? É muito interessante essa história. Eu acho que talvez pode ter sido até planejado essa questão aí do Gold Roger falar sobre o One Piece e tal, né, cara? Pode ser. Não sei, porque assim, os Piratas Roger, pelo que eu entendi na história até agora, é tipo assim, eles sabem o segredo do século perdido, mas eles fizeram um voto para não revelar esse segredo. Deixar que outras pessoas achassem no lugar deles, né? Sem vazar, sem nada, né? Eles iam só deixar o pessoal indo lá passar de alguma forma, né? Mas a parte que o Gold Roger fala sobre o... que tem um super tesouro no final, né? Lá no Novo Mundo e tal, que é o One Piece, né? Estimula as pessoas a irem, né? Então, tipo assim, eles queriam que o pessoal fosse sozinho, ao mesmo tempo que o Gold Roger deu um empurrãozinho, né? Eles não falaram exatamente o que tinha lá no final, né? Só falaram que tem um tesouro lá no final, que pode ser que seja mesmo. E ficou por isso, né? Ele só deu um empurrãozinho ali, ó. Tem algo lá, vai lá, né? Vão lá e peguem, né? Quem quiser. E assim, me parece que isso foi muito planejado, né? Pode ser que realmente essa ideia seja planejada. Eu acho que... Por que eles não agiram na época, né? Que o Vegapunk questiona aqui também. Por que eles não agiram nessa época? Eu imagino que é porque eles não tinham muito o que fazer, porque o Gold Roger já estava no fim da vida, né? Então, assim, não tinha muito o que eles pudessem fazer naquela época. Mas eles não quererem procurar ajuda sobre isso também é algo estranho, sabe? Será que eles queriam resolver talvez os problemas sozinhos e viram que não dava? E aí não dava pra confiar em pessoas de fora, então eles só não falaram nada? Não sei, pode ser. É um motivo aí que pode acontecer também, né? É plausível também uma coisa dessa. Mas, enfim, acho estranho isso, né? Porque eles também nunca tentaram procurar ajuda a princípio, né? E será que é só o Crocus e o Rayleigh que sobraram com essa informação? Porque também vale citar, né, que outros piratas aí, né, do bando do Roger também possuem tal informação, né? E talvez a gente veja aí o outro personagem, né? Tem gente especulando, inclusive, que o Gaban tava aí, né? O Super Gaban, que ele ainda tá andando por aí, né? Em One Piece e tal, que já teria até aparecido, inclusive, na obra, né? Mas o pessoal não reconheceu ele e tal. Ou ele seria aquele pirata misterioso que tem o último Road Poneglyph também, que ninguém sabe quem é. Olha, a gente tá saindo... Apesar do Vegapunk tá explicando muita coisa, a gente tá saindo com mais pergunta do que resposta dessa história, cara. Na moral, realmente, olha... Eu não sei não, hein, cara. Esse negócio de que esse aqui seria o arco final, tô em dúvida, realmente. Não está aparecendo a primeiro momento. Apesar de ter muita coisa sendo mostrada aqui pra gente. Mas enfim, isso também mostra o quanto de coisa tem em One Piece, né, cara? Não, até agora não parece que é o final mesmo, tendo um monte de coisa já sendo jogada na nossa cara. Que loucura é essa? Mas enfim, né, ficando muito mais curioso do que quando eu comecei esse vídeo, que a gente termina aqui então detalhes do capítulo 1116 de One Piece. Comentem aí o que vocês acharam desses detalhes aí, comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!